Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Meus irmãos, abramos as Bíblias, por favor, no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 19. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 19. Nós iremos ler, meus irmãos, do versículo 17 ao versículo 20. Louvar a Deus, queridos irmãos, pela dádiva, pela honrosa oportunidade de estar cooperando em casa. E é sempre uma alegria, meus irmãos, quando nós não estamos viajando, atendendo os compromissos fora, estamos em casa cooperando, para mim é uma satisfação. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui congregam pelo ministério da igreja, por todos os irmãos. E hoje, na direção do trabalho, o evangelista Enoque, nosso pastor Enoque, obrigado pela oportunidade. E louvamos a Deus pela vida do pastor Enoque, Manúbia, toda a família, e o pastor Jailson, que não pôde vir por motivo de força maior. Queremos que Deus já tenha falado, meus irmãos. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Desperte, você tem um chamado para pescar as almas. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu quero meditar com vocês nesse texto. É bem verdade que eu não vou desenvolver muito um sermão textual, especificamente nos versículos que nós iremos ler, mas tomaremos por base para nós desenvolvermos um tema prático e objetivo para esta noite. Amém, meus irmãos? Louvando a Deus pela vida da irmã Jaqueline, minha esposa, que muito tem me ajudado no meu ministério. Assim está escrito, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 19, versículo 17 a seguir. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Quem diz amém, meus irmãos? Feche os olhos e façamos uma rápida oração. Jesus, estamos diante de tua presença. Nós viemos aqui para entregar um culto racional, e cremos que aonde tu está, há fartura de alegria. A tua presença se manifesta. Já tens operado, falado conosco. Eu te peço mais uma vez, porque reconheço a minha dependência pública e exclusiva do teu Espírito, para por mais uma vez ministrar a tua palavra. Se nesta noite desejares batizar com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Se quiseres curar, cura os enfermos. Se quiseres libertar, liberta os cativos. Porque tu és o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Manifesta a tua glória sobre nós, entre nós e através de nós, porque já podemos perceber que algo vai acontecer e o teu nome vai ser mais uma vez glorificado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E toda a igreja diz, meus irmãos? Meus queridos irmãos, eu quero meditar com vocês na noite deste dia, tratando-se de um culto evangelístico, com caráter evangelístico, sobre o tema, o Jesus da Bíblia. Qual é o Jesus da Bíblia? O verdadeiro Cristo, o Cristo genuíno. Não um Cristo criado por um sistema filosófico, mas um Cristo inserido nas Escrituras. Quando lemos, meus queridos irmãos, no Evangelho escrito por João, nós entendemos que este Evangelho, ele foi escrito entre os anos 80 ao ano 95 depois de Cristo. João, ao escrever este Evangelho, ele traz um tema, Jesus sendo este revelado como Filho de Deus. Quando lemos este Evangelho, percebemos que neste Evangelho existem 21 capítulos que transmitem a revelação do Espírito de Cristo se manifestando através do Verbo encarnado, a filiação de Cristo revelada através dos seus discípulos, milagres aqui inseridos, e a crucificação e, por fim, a ressurreição de Jesus. O Evangelho escrito por João, ele é ímpar entre os 4 evangelhos, pois neste Evangelho, meus irmãos, percebemos que há relatos
muitos fatos e do ministério de Cristo sendo descrito por João na Judéia e em Jerusalém, que não se acham nos evangelhos sinóticos. Existem 4 evangelhos, dentre os 4 evangelhos, 3 são sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Por quê, irmão Thales? Porque sinótico se remete a uma mesma visão, a uma mesma ótica. Então João relata fatos históricos e espirituais que não estão relatados nos evangelhos sinóticos. João, meus irmãos, ele identifica-se indiretamente como o discípulo amado, ou aquele a quem Jesus amava. E segundo testemunhos antigos, os presbíteros da igreja da Ásia Menor pediram ao apóstolo João, que neste período estava residindo na cidade de Éfeso, que ele escrevesse este evangelho espiritual para contestar e refutar uma perigosa heresia concernente à natureza da pessoa de Cristo e da divindade de Cristo, que estava sendo propagada por um homem, por um judeu por nome de Cerinto. Cerinto, neste período, estava pregando heresias acerca de Cristo, confrontando a sua divindade. Então João, ele escreve este evangelho para testificar a divindade do Messias. Diante disso, queridos irmãos, percebemos que João deixa claro o propósito da escrita do livro. No capítulo 20, o versículo 31, está escrito: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João resume o seu evangelho testificando que tudo que foi escrito é para que nós venhamos a crer em Jesus Cristo, sendo este Filho de Deus. Através do crer em Cristo, teremos a vida eterna. Quem diz amém pela palavra, meus irmãos? Quando meditamos sobre o que é o Cristo da Bíblia, ou Jesus da Bíblia, quando meditamos sobre algumas correntes acerca de Cristo, Jesus, para o budismo, ele é considerado um ser extraordinário, possivelmente um bodhisattva, que é um ser iluminado, que se dedica a ajudar outros seres a alcançar iluminação. Para o budismo, Jesus, ele não é uma figura central da fé, como no cristianismo. Os budistas reconhecem a importância e o impacto de Cristo na história e na cultura, mas não enquadram Jesus dentro do seu sistema de crenças. Vamos perceber também que, segundo a crença muçulmana, para os muçulmanos, Jesus é um profeta muito importante, reverenciado e considerado um dos grandes mensageiros de Deus. Para os muçulmanos, ele é visto como o Messias, mas não como Filho de Deus, como na crença cristã. Para os espíritas, Jesus, ele é considerado um espírito evoluído e um modelo de perfeição moral a ser seguido. É considerado um exemplo de como os humanos devem buscar a evolução espiritual. Mas eles, de forma categórica, afirmam que Jesus, ele não é visto como um Deus, mas sim como um ser humano que atingiu a mais alta forma de amor e sabedoria, servindo como um guia para a humanidade. Mas também percebemos, diante de algumas filosofias de crenças, para os judeus não cristãos, para os judeus que não acreditam em Cristo como Messias, Jesus, ele é considerado um homem histórico, um profeta judeu do século I, e não o reverenciam como Messias ou Filho de Deus, como a fé cristã considera. Mas quem é o Jesus da Bíblia? O Jesus da Bíblia, diferente daquele que o judeu esperava. Ele nasceu na simplicidade, como servo para a humanidade, mas foi reconhecido como rei. Em Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 3, está escrito: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorar. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Jesus nasceu na sua simplicidade, através de um parto proveniente de uma virgem chamada Maria,
em uma manjedoura, mas foi reconhecido no seu nascimento como rei. Com 12 anos, Jesus destilava sabedoria. Vemos isto que está escrito em Lucas, capítulo 2, versículos 46 ao 47. Quando seus pais regressavam, Jesus ficou em Jerusalém no templo. Está escrito: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Os fariseus, os escribas, que estavam perguntando a Jesus e vendo as suas respostas, ficaram maravilhados. Quando Maria se depara voltando e acha Jesus no templo, ela pergunta a Jesus por que eles não tinham ido, e Jesus afirma o que, meus irmãos? Que a missão que ele estava cumprindo no templo era a missão que estava o incumbida de fazer e de cumprir, anunciar e revelar a presença do Pai. Quando lemos sobre a vida de Cristo, 30 anos de idade, Jesus foi batizado no Jordão por João Batista. Está escrito em Mateus capítulo 3, versículos 13 ao versículo 17. E vemos que neste batismo há uma manifestação pública do Pai a respeito de Cristo. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe para João Batista: deixa-me por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Quem acredita que os céus ainda se abrem? E se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Jesus da Bíblia é batizado com 30 anos por João Batista, e o Pai anuncia de forma pública que ele é Filho amado. Obrigado, irmão Moisés. Quando lemos ainda sobre acerca do ministério de Cristo, iniciado aos 30 anos, sabendo que o ministério de Jesus foi um ministério aparentemente curto, porém poderoso. Alguns dizem que foi 3 anos e meio, mas nós podemos resumir todas as suas atuações em 3 anos. Dentre tantos milagres que Jesus operou, que foram 40 milagres, cerca de 40 milagres que estão reconhecidos nas Escrituras, 7 milagres, eles são conhecidos por demais e muito pregado, como por exemplo, o milagre da transformação da água em vinho, João capítulo 2, versículo 1 ao 11, o da cura do filho do oficial, João capítulo 4, versículo 46 ao 54, a cura do paralítico de Betesda, João 5, do 1 ao 15, a alimentação dos 5.000, Mateus 14, versículo 13 e 21, Marcos 6, 30 a 34, Lucas 9, 10 ao 17 e João 6, do 1 ao 15. Vemos que Jesus andou sobre as águas, Mateus 14, 22 ao 33, Marcos 6, 45 ao 52, João 6, versículos 16 ao 21. Também vemos a cura do cego de nascença, João 9, 1 ao 12, a ressurreição de Lázaro, João 11, 1 ao 44, porque Jesus ele tem poder sobre a morte. Estou citando Jesus aqui. Vemos que Jesus operou milagre, diga milagre, mas milagre não salva. Jesus operou sinais, mas os sinais não salvam. Diante dessa perspectiva de salvação, Jesus ele vai convidar cerca de 12 homens. Quantos homens? Quantos homens? 12 homens deficientes, falhos, naturais, para o auxiliar na obra do reino, na manifestação do reino de Deus. Vemos isso que Jesus convidou 12 homens e lhe deu autoridade e poder para cumprir o chamado espiritual. Está escrito em Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O Jesus da Bíblia
nascido com simplicidade, reconhecido como rei, pregando com sabedoria com 12 anos, batizado aos 30 anos, operando cerca de 40 milagres, ele convidou 12 homens naturais, com visões naturais, com deficiências naturais, para enchê-los de poder, para pregarem o evangelho e subjugarem os espíritos imundos, para que todo o espírito das trevas se subjugue pelo poder e a autoridade do nome de Jesus. Agora diga bem forte comigo: o Jesus da Bíblia, ele tem autoridade. Diga mais forte: o Jesus da Bíblia, ele tem autoridade. Diante de tudo que nós entendemos sobre a pessoa de Cristo, sobre a vida de Cristo, o ministério de Cristo, os milagres operados por Cristo, entendemos que ele se manifestou no comum, para que o sobrenatural se revelasse. E aqui existe uma verdade, irmãos: se você anda com a cabeça na terra, você não consegue se encher do céu. Se você anda com os pés na terra, cabeça na terra, coração apegado às coisas da terra, você não consegue viver o sobrenatural. Por isso que tem crentes que entram num culto como esse, ele não abre a boca para dar um glória, mas se você olhar para ele, já bucejou mais de 50 vezes, porque ele entra num culto como se fosse apenas um bater de um ponto em um trabalho secular. Mas quando entramos pelas portas dos átrios da casa do Senhor, entendemos que aqui tem um Cristo de autoridade, um Cristo de poder, que quer se manifestar através do sobrenatural. O que é que tu viesse entregar a Jesus hoje aqui? Eu quero dizer a vocês uma verdade: Jesus, ele quer revelar o sobrenatural, mas para isso, deixa a tua cabeça em cima, tira a tua mentalidade e os teus pensamentos agora do raso, porque Jesus quer te levar para o profundo. Jesus te desperta nesta noite: eu vou te revelar o meu sobrenatural. Labacamachandaramácia. Pergunta para alguém aí o que é que ele veio fazer aqui enquanto eu tomo água. Aleluia. Porque, irmãos, um crente apático, que se diz pentecostal, apático, alguma coisa está errada. Porque se você olhar para esse crente aí, ele passa dificuldade também. Tem horas que o negócio aperta também. A doença na casa dele também chega, porque ela é natural. Só que tem uma coisa: qual é a diferença do crente pentecostal, que permite que o poder deste Cristo se revele, para aquele que entra aqui desprezando esta autoridade? É porque mesmo ele passando pressões espirituais, adversidades naturais, você pode passar na frente da casa dele, da casa dela, vai ter um hino tocando e ela cantando, muitas das vezes desafinada, mas ela vai bradar bem forte: eu só quero adorar, por isso estou aqui, e se eu não adorar, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que tenho Ele me deu. Quem entende esta autoridade aqui nesta noite? Por isso que às vezes alguém não te compreende, porque a prova está grande, é perca de lá, é perda de cá, e tu continua focado, acreditando na autoridade, porque quem um dia foi salvo por um Deus de misericórdia não despreza a manifestação de sua autoridade. O Jesus da Bíblia que nós pregamos, ele não está preso em quadros e não está fixo em crucifixos. O Cristo que nós anunciamos, ele está vivo e está disposto para salvar. O Jesus da Bíblia, queridos irmãos, revelado pelo próprio João,
Em capítulo 1, versículo 1 ao 5 está escrito: no princípio, isto é João escrevendo, era o verbo, e o verbo estava, e o verbo era, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João continua escrevendo no seu capítulo 1, versículo 14 ao 18, a seguinte expressão bíblica: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Se merecer glória, adore, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos da sua plenitude, graça por graça, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Isso está escrito em João. Porém ele diz: o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Diga comigo: Jesus da Bíblia, ele se revelou. Jesus, ele é a revelação da plenitude da graça para todos os homens. Porque ele é a revelação da plenitude da graça. É um culto evangelístico e faz-se necessário entendermos isso, ou até mesmo relembrarmos. Porque o Jesus da Bíblia é o Cristo crucificado. O Jesus da Bíblia, quando meditamos sobre sua crucificação, nós tratamos de vitupério, vergonha. Tratamos sobre aquele que tomou sobre si os nossos pecados. Por que, irmão Tales? Porque a crucificação de Cristo é a mola propulsora central do cristianismo e do evangelho genuíno. Porque anuncia que o Cristo bíblico é o crucificado. Porque não é esse Cristo coach que estão pregando por aí, que lhe chama de bonitinho, que lhe chama de fofinha. O Cristo da Bíblia é o Cristo que diz para você: eu te amo, morri por você, só que você vai carregar a cruz. Porque a crucificação de Cristo nos confronta, pois o que nós fizemos para merecer tão grande salvação, nós não fizemos nada. Mas mesmo não merecendo a tão grande salvação, anunciada e autenticada pela crucificação de Cristo, está escrito em Efésios isto, capítulo 2, versículo 8 ao 10: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A salvação não é, companheiro, obtida pelo teu dinheiro na conta, não. Pela tua quantidade de diplomas pregados no teu escritório, não. A tua salvação não foi adquirida pelas tuas obras sociais. É muito bom ser alguém ativo e proativo em obras sociais, mas isto não te salva. Porque tem pessoas, irmãos, que estão se apegando a benfeitorias pessoais para serem salvas. A salvação, primeiro, foi dada por intermédio do sacrifício. Você não compra a salvação, você recebeu ela através de um sacrifício. Então tem muitas pessoas que têm aquela mentalidade: eu posso fazer todo tipo de atrapalho, viver uma vida suja, desmantelada, vir para a igreja e servir um culto, isso vai me abster da minha condenação. Nada disso, filho. A Bíblia diz que tu é pior do que um infiel, porque tu conhece a palavra e continua errando de forma consciente. Então não adianta tu se apegar à tua conta, à tua patente,
Tu pode ser juiz lá fora, tu pode ser promotor, advogado, médico, odontólogo. Muito bom para você e parabéns por você estar servindo a Cristo. E seja bem-vindo à casa do Senhor. Mas dentro dos átrios, você é servo, você é filho, como todos nós que estamos aqui. Não merecíamos a graça, não merecíamos a crucificação de Cristo por nós, mas Ele se rendeu por nossos pecados. Diga amém, meus irmãos. A salvação não foi obra de conquista humana na cruz, e sim uma obra divina. Vemos isso em Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8. Que sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas Jesus, meus irmãos, fez a si mesmo de nenhuma reputação, segundo a ACF, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tales, qual foi o resultado da crucificação de Cristo e em obedecer ao chamado de salvação? Resultou em exaltação soberana. Vemos que essa entrega de Jesus por nós vai resultar em uma exaltação soberana. E está escrito nos versículos posteriores. Quem está me ouvindo, diga amém. Por isso também Deus, diga comigo, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão no céu, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Jesus da Bíblia, ele se sacrifica. O Jesus da Bíblia, ele vai para a cruz, ele sofre o vitupério, mas Deus Pai, que permitiu a sua entrega, está dizendo pelas Escrituras, a entrega foi bem feita, a entrega foi eficaz. Por que, Tales? Porque o céu respeita a autoridade, a terra respeita a autoridade, e até o inferno tem que obedecer e respeitar a autoridade. Por isso que eu digo para você que tem Cristo, que vive segundo Cristo, pregando Cristo, adorando a Cristo e honrando a Cristo, não tenha medo de careta de Satanás, não tenha medo de afronta do inferno. Ergue a tua cabeça, levanta a tua mão e diga: o Deus que eu sirvo é vivo, é vivo, é vivo, é vivo, é vivo. Diga para você mesmo: Ele está visitando lá em casa hoje, Ele está visitando quem está perto, Ele está visitando quem está longe. Eu vou liberar porque eu sinto o espírito de profecia tomar minha boca. Ele é Deus do monte, mas é Deus do vale. Ele é Deus de perto, mas é Deus de longe. Deus visita quem está perto, e Deus visita quem está longe. Rakadachoramanakama. Levanta a mão para glorificar a Deus por alguns segundos. Há uma ação de Deus no mundo espiritual aqui, em favor daqueles que estão vivendo e servindo ao Cristo da Bíblia. Te prepara, mulher. Há uma ação espiritual sendo liberada. Há uma armadilha sendo desfeita. Porque o inferno respeita autoridades. O Cristo que nós servimos é este. Adore a Deus. Que liberdade do Espírito entre nós. Aleluia. Te prepara porque Deus começa a agir. Ele vai em áreas que tu não consegue acessar, entrar. Ele te conhece, sabe as tuas limitações, as tuas necessidades, as tuas fragilidades, as tuas deficiências. E Ele diz para ti: continua pregando o meu evangelho, continua defendendo as Escrituras, continua defendendo a palavra da crucificação. Este Cristo é o poder de Deus para a igreja. Adore a Deus por alguns segundos. Adore a Deus por alguns segundos. Já volto a pregar.
está vivo. Há uma atmosfera de adoração aqui nesta noite. Não perca tempo, adora. O sobrenatural está presente aqui. O sobrenatural é o divino se revelando no terreno. Coisas espirituais que só o céu dá. Então tu aproveita que tu vieste aqui para viver isto. Sobrenatural, adora. Ela vai menos a tua. O Jesus da Bíblia. Para a gente concluir, que é muita coisa. Estou sentindo Deus. O Jesus da Bíblia, Jessé, pastor Enoque, pastor Roberto Rivelino. Ele veio para os cansados e oprimidos. Ele veio para os doentes. Está escrito em Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei se tem alguém aqui afastado da igreja, ou se tem alguém aqui que não é crente, mas eu quero agora me dirigir aplicando o texto para você. O fardo do pecado é pesado. O fardo do sistema do mundo é pesado. As trevas trazem cargas. Só que segundo as escrituras que eu prego e que nós defendemos e reconhecemos como genuína e verdadeira, Jesus disse para você vindo até Ele. Por que, irmão Thales? Porque Jesus, Ele respeita a sua decisão. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, vai receber alívio. Mas pregador, o senhor disse no início da mensagem de introdução que tem cruz. Tem, porque cruz simboliza pacto de responsabilidade espiritual. A partir do momento que você anuncia Cristo como Senhor e Salvador, você está dizendo: o fardo do pecado está sendo retirado, porém o teu jugo está sendo colocado. Simboliza controle, soberania, supremacia e poder de domínio de Cristo sobre você a partir disto. Porém a treva, o poder da treva, da escuridade, não tem mais controle sobre você. O Jesus da Bíblia não é aquele que alguém prega: vem como estás, permanece como estás. Este Cristo não é o da Bíblia. Aquele que aceita Cristo como Salvador, ele tem que deixar a carga velha do pecado, tem que viver uma novidade de vida em Cristo, para que ele entenda que esse jugo é suave, o fardo é leve, porque Cristo habita nele para gerar transformação. O que nós entendemos, Thales? Jesus, ele veio para os cansados e oprimidos e para os doentes. Vemos que os doentes espirituais, revelados pelo próprio Cristo, sendo este que veio para os doentes de alma e de espírito, está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 16 e o 17. Quem me ouve com atenção, diga amém. E os escribas e fariseus, vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: porque ele come e bebe com eles, publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: irmão, isso é muito forte. Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Está uma lição aqui para vocês. Jesus não faz acepção de pessoa não, viu? Ele entrava, sentava na mesa dos pecadores. E o fariseu, isso aí tem muito, a síndrome de fariseu opera muito aqui dentro da gente, que tem muita gente hipócrita.
que às vezes olha para alguém necessitado, pecador e miserável, e se acha santo demais ao ponto de não querer nem se aproximar. Tu sabia que a mesma terra que consome a carne de um miserável é a mesma terra que consome a tua? Então Jesus está confrontando aqui, irmão Naldinho, a hipocrisia religiosa de fariseu. Por isso que ele diz: eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para os injustos, para os impuros. E vemos essa hipocrisia quando Zaqueu desce da figueira. Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, porque amanhã me convém pousar em tua casa. Foi, ele disse: amanhã? Hoje. Porque o tempo de salvação é para hoje. Entendes tu? Eu vou liberar a palavra, irmão. Jesus vai salvar aquele que está perdido, viu? Te prepare. Se tu crê, amém, recebe, porque Deus está me dando. Vocês me conhecem, eu não brinco com mensagem não. Jesus manda dizer: vai se salvar todo mundo. Recebe, mulher. Vai ter filho salvo, vai ter filha salva, vai ter marido voltando para a igreja, vai ter mulher comprometida com o evangelho. Tem salvação nesta noite. Por fim, concluo a mensagem trazendo aqui uma coisa: venhamos nos compadecer mais com os miseráveis, com os pecadores, porque tales, quem assim procede, representa o Jesus da Bíblia. Irmãos, eu conheço pessoas que quando ele não lhe conhece e não sabe com quem você se relaciona em termos de política eclesiástica, trata você assim, ó. Quando ele lhe vê sentado numa mesa com um pastor de um campo, quando ele vê você sentado numa mesa com um coordenador geral do evento, ele já vem abrindo os dentes para você. Cuidado para você não estar agindo como fariseu. Acepção de pessoas por causa de reconhecimento de status ministeriais eclesiásticos. O Jesus da Bíblia nos ensina que ele não trabalha no reino por interesse pessoal, trabalha no reino por interesse espiritual. Abraça quem tem um carro, mas também abraça quem não tem. Dá atenção a quem vem com a monarca para a igreja, e também dá atenção do mesmo jeito quem vem com um carro importado para o culto. Vamos parar com esse negócio de bajulação, porque dentro da igreja isso não faz prosperar-nos espiritualmente. Diga amém pela palavra. Eu sei isso, irmão, sei muito na pele. Quando eu pregava de bicicleta, que as irmãs me lembram, andando de bicicletinha no sol quente, me tratavam de um jeito, mas quando eu comprei um carro, me tratavam de outro jeito. Só que o fogo que ardia com a bicicleta também arde com o carro. Eu vou dizer para você uma coisa: ela é baixeira, comandar. O fogo em você continua ardendo desde o tempo que você vivia pressionado por necessidades. Deus tem te abençoado. E não trate as pessoas como elas lhe trataram. Seja diferente, seja como Cristo. Use a Bíblia, seja o Cristo da Bíblia revelado. Quem está entendendo a palavra aqui nesta noite, dê um glória para Jesus. Eu estou sentindo graça. Por fim, pastor Enoque, Jesus veio amar e ensinou a didática do amor. Está escrito aonde, Thales? Concluo. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós, pastor Marcelo, pastor Luiz, uns aos outros, pastor Osvandir, vos ameis. Jovens, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem é o Jesus da Bíblia? É o Jesus que ama.
e que pratica o amor. Será que realmente tu tens esse Cristo da Bíblia? Ou tu estás aderindo ao Cristo budista, ao Cristo na visão muçulmana, ao Cristo da visão espírita, ou ao Jesus da visão dos judeus não cristãos? Nós devemos amar, um novo mandamento dado pelo próprio Cristo: amarmos uns aos outros. Sabe uma verdade que eu digo aqui? Digo por orientação de Deus: quando você não estiver cantando, adore também. Quando você não estiver pregando, glorifique também. Porque tem gente, irmãos, que quando pega o microfone, o Espírito Santo está aqui na máquina, no sistema, e com esse belíssimo som que o irmão Marcos, de forma maravilhosa, organiza, ele fica empolgado. Mas nós entendemos que o amor, irmãos, originado do grego, da palavra comunhão, koinonia, trata-se de uma ligação intrínseca espiritual, ao ponto de nós nos compadecermos uns dos outros de forma empática, como se fosse nós mesmos. Vou falar a verdade, nós estamos muito egoístas, queremos para nós. Deus só nos levantou, não pode levantar mais ninguém. É só eu que prego, ninguém pode mais pregar. É só eu que ensino, ninguém pode mais ensinar. É só eu que canto, ninguém pode mais cantar. E quem disse que a obra é tua? Quem disse que a igreja é nossa? Eita, cama. A ótica de Jesus é diferente. Elitre calamaria sória. Jesus chamou um Pedro esquentado, chamou um Tomé duvidoso, irmã Miriam, chamou um Bartolomeu que ninguém vê nem aparecer aí, e chamou um Judas que depois traiu. A tua ótica não é como a dele. Ele chama quem ele quer, porque ele tem misericórdia. Pastor Enoque, posso orar pela igreja, pastor? Permissão do dirigente do trabalho nessa noite. Fiquemos em pé. O Jesus da Bíblia está entre os crentes aqui. Dá-lhes o texto da crucificação que você leu. Lembra que ele estava de braços abertos, simbolizando a universalidade da salvação. Foi por todos nós, irmãos. Neste culto evangelístico, jamais poderia fugir de um tema como esse, tão importante. A salvação foi para todos nós. E ele foi vituperado. E por fim do tópico da mensagem diz: e nos ensinou a amar. Eu quero saber se entre nós aqui nesta noite há alguém que entrou por essas portas afastado da igreja, ou se porventura há alguém que um dia já foi crente e se afastou dos caminhos do Senhor, ou aquele que não é crente e nunca foi. Eu quero conhecer você. Aonde está você nessa noite? Tem alguém entre nós? Se tiver alguém entre nós que está afastado, ou você que não é crente, levante uma de suas mãos para nós conhecermos você. Cadê você? Levante sua mão para nós conhecermos, se tem alguém. Está com vergonha? Não fique com vergonha. Eu não vou insistir para você ser crente. Eu estou fazendo o que é meu dever como pregoeiro do Evangelho. Eu quero convidar nesta noite a primeira pessoa que deseja aceitar a Jesus como Salvador. O Jesus da Bíblia, das Escrituras. Se tiver alguém entre nós afastado, eu te convido, vem. Nós iremos orar por você. Se tiver alguém do seu lado, irmão, que não é crente, convide ele. Traga-o para cá, traga-a para cá. Porque o Jesus da Bíblia, das Escrituras, ele ama e quer salvar os pecadores. Tem alguém para Cristo nesta noite? Tem alguém pela internet que não é crente? Se você estiver pela internet afastado, está transmitindo ainda, minha irmã? Se você deseja voltar para Jesus,
Digite no chat, nos comentários: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Digite que nós iremos orar por você. Tem alguém entre nós? Tem alguém entre nós? Se eu disser a vocês que tem uma pessoa que é afastada, tu está afastado, vem para cá logo, Jesus te chama. Não adianta se esconder e não levantar a mão, porque tu estás entre nós aqui nesta noite. E eu te convido, vem depressa, porque hoje convém Jesus pousar em tua casa. Aonde está você? Vem. Só mais alguns segundos, já passei da hora. Vem para Cristo. Vem para Cristo. Cadê você? Jesus te chama, rapaz. Tu está segurando por quê? Jesus te chama, vem. A igreja não convida, irmãos, ora. Não olhe para mim não, que eu não vou salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Fique intercedendo para Jesus quebrar as cadeias. Cadê você? Não queres vir? Muito bem. Só que eu vou orar pelos doentes. Todos que estão enfermos, doentes, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos por você. Porque o Jesus da Bíblia é o Jesus que opera milagres. Sai do teu lugar rapidamente e vem para nós orarmos por você. Todos que estão com enfermidades, doenças, Jesus, Ele também cura. Vem para frente rapidamente para nós orarmos por vocês. Eu espero vocês virem. De tantas coisas que Jessé já chegou. Tem mais alguém doente aqui, meus irmãos? O Jesus da Bíblia, Ele cura enfermidades. Sai do teu lugar rapidamente que nós iremos orar por você. Enquanto você vem, eu vou cantar o hino que nós começamos quando nós tivemos a oportunidade. Rude cruz se erigir, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Cadê os irmãos que estão doentes, irmãos? Dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, cante até morrer. Eu a vou proclamar. Senhor, estamos em tua presença nesta noite. Preguei a tua palavra como me orientaste. Minha cruz, Apenas Jessé veio à frente, porque porque Jessé crê que tu és um Cristo de milagres. Eu peço sobre a vida de Jessé saúde, sobre a vida do teu filho que acredita no teu poder. Ele acredita no Cristo da Bíblia, aquele que opera milagres,
aquele que opera prodígios e maravilhas sobre a vida dele. Nós ministramos saúde, que do alto da cabeça à planta dos seus pés ele seja alcançado por saúde, saúde, saúde. Tu conhece o sangue, conhece os órgãos, conhece os músculos, e por alguém que ele aqui representa, visite aquele que também está sendo representado com saúde, porque tu és o Cristo da Bíblia, e nós amamos a tua mensagem e cantamos assim: é morrer